O mundo está inovando e as sombras também. Esse é o nosso tema de hoje. E por que nós resolvemos falar sobre esse assunto? Porque a nossa sociedade, né, nossa sociedade terrena, está passando por um momento único. Assim, não há na história, sob o ponto de vista da espiritualidade, um momento tão crítico, tão especial como esse que nós estamos vivendo. E nós todos que estamos dentro dessa estrutura, desse movimento, deveríamos muito agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está nos concedendo, porque é uma oportunidade única, onde, se nós soubermos aproveitar tudo isso que está acontecendo, se transformando, se modificando, nós vamos dar assim saltos fabulosos na nossa evolução. Então, tudo está se modificando, tudo está se tornando diferente, né? E, ao mesmo tempo, grandes novidades chegam até nós, algumas delas interessantes, outras nem tanto, em vários setores das nossas vidas. Isso é algo que nós não podemos questionar, né? Tá aí, é só abrir a porta da sua casa, do seu apartamento e sair para a rua, que você vai ver em abundância essas transformações, positivas e não tão positivas assim. Pronto. E é claro que nós, espíritas, espiritualistas, também temos que nos atualizar sobre os aspectos da dimensão fora da matéria, né? Muitos autores encarnados, muitos médiuns, muitos espíritos que trouxeram através da psicografia ou da psicofonia informações sobre o mundo espiritual, a maioria deles era unânime em ressaltar que o mundo espiritual, primeiro, é o mundo original, é de onde parte tudo, né? E em termos de modernidade, em todos os aspectos, está já há algum tempo na nossa frente, né? À frente da nossa sociedade humana encarnada. Portanto, é muito produtivo para nós começarmos a avaliar de que maneira esses seres, né, que vivem aí na erraticidade e ainda tem um movimento equivocado do que seja essa relação sadia entre os seres humanos, né, objetivam dentro dos seus propósitos criar empecilhos, provocar tumulto, né, em função dos seus interesses, é claro. A gente começar, aliás, já deveríamos ter feito isso, né? Mas se ainda não fizemos, vocês aí que trabalham nas atividades mediúnicas, seja numa casa umbandista, numa casa espírita ou espiritualista, e que promovem o intercâmbio com essas civilizações, com essas sociedades, já devem ter percebido que o processo ele já não é mais o mesmo, né? As situações que nós encontramos algumas das vezes, e para dizer na maioria das vezes, já aguarda uma complexidade maior, não só sob o ponto de vista do processo de intervenção espiritual negativo sobre quem quer que seja, como também de instrumentos, né, na nanotecnologia, instrumentos ligados a circuitos, a elementos criados em laboratório, enfim, uma enormidade de propostas que nós habitualmente começamos a chamar de obsessões complexas e que tem deixado muitas equipes de trabalho mediúnico desbaratinadas, né? Porque sempre negaram a possibilidade da existência desse processo, como também nessa negação não se prepararam. E como essa coisa da transição planetária, né, da reurbanização extrafísica, principalmente, é um projeto progressista, né, que objetiva sanear a psicosfera espiritual do nosso planeta, preparando a nossa casa planetária para um outro tipo, ou um nível diferenciado de reações mentais, emocionais e comportamentais, esses nichos, né, esses núcleos da dimensão espiritual inferior, estão sendo esvaziados e direcionados, é claro,
quando não diretamente para um processo reencarnatório, né, como uma das últimas oportunidades para esses seres, as nossas reuniões mediúnicas. Eu afirmo isso para vocês sem dúvidas de que eu estaria cometendo o equívoco, porque eu estou coordenador de uma reunião de atividades de evocação na Clínica Holística Joseph Kleber e já participei de várias outras, inclusive não só na coordenação, mas enquanto médium e também na formação de novos, né, intérpretes do mundo espiritual que nós chamamos de médiuns. Durante muito tempo eu fui uma das pessoas que desenvolveu as características, aptidões mediúnicas de pessoas que hoje integram, inclusive, os quadros de trabalho, não só da clínica, mas também da Sociedade Espírita Veruda Batista, da Aruanda de Pai João, e trabalham hoje em várias áreas, como médiuns, magnetizadores, como pessoas que se projetam fora do corpo. E como eu circulo no meio nessa ambiência, eu ouço muitas histórias, principalmente no que diz respeito às manifestações e como elas estão se operando de uma forma muito diferente do que quando acontecia 10, 15, 20 anos atrás. Então é por isso que nós resolvemos conversar com vocês durante esse período aqui sobre esse assunto. E espero que vocês aproveitem o máximo e que nesse nosso bate-papo haja, pelo menos nascente em vocês, a necessidade da pesquisa, né? Ir a campo para poder perceber a veracidade do que eu estou dizendo. Bom, o nosso livro de apoio vai ser o livro Tambores de Angola, tá? Esse livro, Tambores de Angola, é uma psicografia do Robson Pinheiro, né, ditado pelo espírito de Ângelo Inácio, e ele é da coleção que nós chamamos de, é o primeiro, inclusive, que nós chamamos de Segredos de Aruanda. Essa coleção ela é composta do Tambores de Angola, Aruanda, Corpo Fechado e também o livro Antes que os Tambores Toquem, tá bom? São 4 livros excepcionais. Só a título de curiosidade, quando, por ocasião do lançamento do livro Tambores de Angola, quer ver? Vou ver até aqui na primeira edição dele, que foi em agosto de 1988. Olha para vocês verem que coisa maravilhosa, né? Por ocasião do Tambores de Angola, lançamento, Chico Xavier nos chamou a Uberaba, né? E enfatizou, inclusive, da necessidade desse livro ser lançado, porque ele ia descortinar um horizonte totalmente vedado, de maneira proposital, lacrado pelo preconceito, principalmente de muitos espíritas, quando se fala em Umbanda, quando se fala em Preto Velho, quando se fala em Caboclo, quando se fala em Exu, quando se fala de feitiço, de ervas, enfim, né? Na época não se tinha nada com esse tema circulando dentro do movimento espírita. Então veio o Tambores de Angola, o Chico falou da necessidade urgente de se lançar esse livro e ainda brincou conosco, falando assim, vocês estão pensando em fazer uma viagem longa, se possível para fora do país? Naquela época, e como ainda hoje, não podemos fazer nem viagens para Uberaba de novo, né? Aí eu disse, não estamos pensando não, Chico. Assim, pois deveriam, porque a caridade de alguns espíritas com relação a esse livro vai vir em direção a vocês. E quando ele falava caridade, ele fazia assim, ó, apontava para a língua. E realmente, o livro Tambores de Angola, ele foi um divisor de águas, né? Pessoas favoráveis e pessoas desfavoráveis. E a eloquência com que as pessoas defendiam ou reprovavam era algo assustador, né?
Eu lembro que na época o nome do Robson, o meu nome, o nome da Sociedade Espírita Everilda Batista saiu num jornal famoso espírita que circulava por aí, hoje em dia não circula mais, né, falando barbaridades do livro, falando coisas horrorosas da instituição, enfim. Né, eu queria jogar uma bomba, aí o Alex Arthur falou com ele: não, meu filho, não faça isso não, a melhor coisa que vocês fazem é continuar trabalhando, deixa, vamos trabalhar que as coisas vão se modificar. E aí o Tambores de Angola, né, ganhou essa proporção. E hoje, quando se fala em Robson Pinheiro, na maioria das vezes as pessoas se referem ao Tambores de Angola. E qual é a proposta do Tambor de Angola que vai nos servir hoje de esteio, né, de estrada? É a história de um personagem, vários personagens, mas o personagem central é o Erasmino. O Erasmino é um paulistano comum que em determinado momento da vida dele entra num descompasso mental, emocional, inexplicável para a medicina da época, né? Enfim, e por uma amiga da mãe, aconselhada a procurar o universo umbandista, porque, segundo ela, ele estava sobre uma ação espiritual infeliz, e realmente estava, né? E a partir daí, então, a partir da história do Erasmino, o Ângelo Inácio constrói um enredo maravilhoso, fazendo para nós a distinção, né, do que seja a Umbanda e do que seja o Espiritismo, né? Ressaltando os aspectos positivos dessas duas doutrinas, né? E ressaltando também os aspectos não muito interessantes dos frequentadores, dos líderes, dos adeptos a essas doutrinas, tanto da Umbanda como do Espiritismo. As práticas, por que existem essas práticas, né? As ervas, os cantos, o tambor, as divindades, os Exus, os caboclos, os indígenas, as mães velhas, os pretos velhos, enfim, ele apresenta para nós esse universo umbandista, desmistifica isso, apresenta para nós como esses espíritos circulam num terreiro de Umbanda, numa casa espírita, sem o menor problema. O problema, aliás, está nas pessoas que frequentam encarnadas, né, tanto de um lado como do outro. Aliás, eu me lembrei aqui agora que o prefácio do livro foi psicografado por mim. É verdade, agora que eu me lembrei dessa história. Foi lá em 98 e o prefácio, a psicografia veio através de mim. E quem assinou foi João Cobu, né? E eu perguntei: Robson, quem é João Cobu? E o Robson falou: Marcos, João Cobu pai João de Aruanda. Eu falei: ah, tá. E aí ele coloca ali no prefácio do livro essa psicografia que eu nem sabia que iria compor as páginas desse livro. E ele começa assim: olha que legal. Para o bem não há fronteiras. No mundo onde a ignorância e o sofrimento abrem chagas no coração humano, o chamado da espiritualidade ecoa em nós de forma a rasgar o véu do preconceito espiritual. A seara de extensão condizente com as nossas necessidades de evolução espera corações fortalecidos no propósito de servir sem distinção. A humanidade desencarnada, despida de dogmas e limitações, abre-se em realização plena em favor daqueles ainda presos a conceitos inibidores da alma. Pretos velhos, doutores, caboclos, pintores, filósofos, cientistas e uma gama infinita de companheiros chegam a nós demonstrando a necessidade urgente de fazer algo, movimentando em nós mesmos em favor do próximo os recursos que promovam a libertação das criaturas. Ao abrir as páginas dessa obra, encontrará corações simples, anônimos, porém envoltos pela força da fé no Criador, com sinceridade no coração e o propósito de fazer o bem pelo bem. João Cobu, pai João de Aruanda, psicografia de Marcos Leão. Eu psicografei isso em 25 de fevereiro de 1998. Meu Deus! Então
esse livro que nós vamos usar como base. Se você ainda não leu, Israel vai colocar aqui na tela o endereço eletrônico da editora Casa dos Espíritos, e você pode comprar não só esse, como todos os demais que fazem parte dessa coleção. Tá bom? É isso aí. Bom, o mundo está inovando e as sombras também. Aí nós temos o Erasmino, que é levado, então, a uma casa umbandista para se tratar, né? A mãe vai também, a vizinha vai também, enfim. E começa a história do Erasmino sob o ponto de vista físico. E o Ângelo vai mostrando para nós os aspectos diferenciados da espiritualidade em si. Por que isso é interessante? Porque todas as vezes, ou na maioria das vezes, ou grande parte das pessoas, quando elas se dirigem ou reportam sobre as questões do mundo espiritual, que guardam respeito a uma sociedade inferior, elas sempre, não sei por que cargas d'água, né? Não sei se é sei lá, elas sempre apresentam alguma coisa muito rústica, muito feia, muito primitiva, muito suja, né? E é claro que existem ambientações assim na erraticidade com essa característica, em função, é óbvio, do que os indivíduos trazem dentro de si e lançam para fora sob o aspecto de reflexo, né? Espelho do que eles trazem dentro deles, na consciência, enfim. Mas nas sombras existe organização, cara. E existem grandes inteligências diversificadas trabalhando em favor das sombras. E esse aspecto a gente não pode desconsiderar, porque senão nós, enquanto equipe de trabalho mediúnico, a gente fica totalmente desfavorável, ultrapassado nas nossas dinâmicas, na nossa dialética, das nossas abordagens. Eu, como coordenador de reunião de evocação, eu sempre proponho aos médiuns, aos facilitadores, enfim, todo mundo que trabalha ali, a pessoa que coordena comigo também, que nós procuremos nos atualizar, não só das questões que dizem respeito ao mundo espiritual, mas principalmente do nosso mundo, em termos de sociologia, política, tecnologia, ciência, comportamento, porque se os espíritos nos influenciam, de ordinário são eles que nos dirigem, né, nos aspectos legais da vida, mas também nos aspectos menos legais, o que hoje é um calcanhar de Aquiles na nossa sociedade encarnada é óbvio que se originam dessas mentes inteligentes, organizadas, que usam de recursos extremamente modernos para nos influenciar e nos levar a uma circunstância de diminuição do nosso progresso. Então é bom que a gente se atualize. Tem gente que fala assim, eu só leio o livro espírita. Olha, se é só isso, mude esse hábito. Comece a ler outras coisas, comece a olhar, participar de palestras, de encontros. O YouTube está cheio de coisas interessantes nessa área, porque esses elementos que hoje fazem parte da nossa sociedade, eles são frutos de um processo de influência pertinaz dos espíritos infelizes, né, dos criminosos do mundo espiritual, das sombras, mas também quando é alguma coisa positiva que dá um alento à sociedade, um respiro para a nossa sociedade, advém de inteligências angelicais. Então o Erasmino, ele começa a sofrer esse processo obsessivo, progressivo, e ele começa a entrar num quadro psicológico, emocional, que o médico que o tratava disse que é um processo grave, profundo de depressão. Ele começou a ficar prostrado em casa, se afastou do trabalho, tinha crises de pânico, né? Crises de agressividade, ausência, indisponibilidade para lidar com as pessoas, ou seja, se isolou, e esse quadro ele estava se tornando cada vez mais expressivo, e a mãe sem recursos, porque a medicina não tinha como ajudá-lo, todas as tentativas estavam sendo em vãs. E aí, nós temos então o Arnaldo, que é um espírito ligado
ao Erasmino, que vocês vão ver aqui ele o tempo inteiro, ele chega até o quarto onde o Erasmino está nesse estado de prostração. E aí ele pede para que ele e o companheiro dele que entrou lá no quarto observássemos, ou na leitura, né, para que a gente observasse também junto com eles, a questão cerebral do Erasmino. Aí eu vou ler para vocês aqui, que legal, que interessante. Seu cérebro parecia uma usina elétrica com intensas reservas de energia que brilhavam em cores variadas, à semelhança das luzes multicoloridas na noite de uma cidade grande. Mas, enlaçada no córtex cerebral, uma rede tenuíssima de filamentos fluídicos estava presa como se fosse uma teia de aranha que pulsava envolvendo o centro cerebral e variando sua tonalidade entre prateado e negro. Assustado e ao mesmo tempo maravilhado com o que observava, olhei para Arnaldo, que me socorreu imediatamente com a explicação. Essa outra personagem aqui é o próprio Ângelo Inácio, tá? O espírito Ângelo Inácio. O nosso amigo encontra-se sob a influência de entidade espiritual que, de certa forma, entende de métodos de obsessão mais aperfeiçoados no âmbito do magnetismo. Essa malha magnética que envolve o córtex cerebral é responsável pelas imagens mentais que atormentam constantemente, além de promoverem a recordação constante de situações vividas no seu passado espiritual. Apesar do cuidado de seus verdugos desencarnados para que isso se dê de forma lenta, acabam por causar o sentimento de angústia, ataques de depressão inexplicáveis para os médicos e os psicólogos que o atenderam. Eu vivi uma situação semelhante a essa, só que no meu caso não era uma rede, não é? Era um aparelho nanotecnológico que foi implantado aqui na minha nuca. Eu já narrei isso para vocês em vários momentos. E era exatamente o que Erasmino estava vivendo que eu vivi. Imagens desconectadas, né, de momentos complicados da minha existência em outras vidas, em 2, 3 reencarnações, que vinham como flashes ampliadas em cores vivas e que geravam em mim uma certa confusão mental, porque eu não entendia o que era aquilo, de onde vinham aquelas imagens, mas elas não eram apenas imagens, porque esse aparelho nanotecnológico implantado em mim, a partir dessas imagens, despertavam emoções contidas no meu corpo emocional, né? E vividas em outros momentos que me tiravam do sério. Eu estava em momentos lá para cima, eufórico, aquela coisa toda, de repente eu descambava num processo depressivo, chorava muito, né? Irritadiço, principalmente com a pessoa que eu tinha uma relação complicada na época, que eu já contei essa história para vocês, mas eu vivi isso que o Erasmino viveu. Tanto é que quando houve a retirada desse aparelho, chamaram o técnico das sombras, né? Chamaram não, evocaram o técnico das sombras para retirar esse aparelho, e ele, de uma maneira a nos dar assim o perigo daquilo, mas não no sentido de nos acalmar, sabe? Na verdade, no sentido de nos aterrorizar ainda mais. Tipo assim, se você tirar esse aparelho dele aí, eu não tenho responsabilidade alguma, porque se as coisas estão nesse nível com ele, retirando esse aparelho vai piorar. Sabe, nesse sentido? De criar esse temor, esse medo, esse receio, mesmo porque nós éramos um grupo iniciante, tanto na apometria e qualquer outra coisa nesse sentido. E para nós, para mim principalmente, para as pessoas que estavam envolvidas naquele processo, porque foram semanas, né? Era muito complicado, pediu muito estudo, pedimos orientação dos espíritos. Eles então falaram, olha, tragam a pessoa que fez, evoquem, porque é só ele que sabe os meandros dessa estrutura. E eu vou explicar para vocês, através da leitura, por que tem que ser essa pessoa, né? Aí o Ângelo continua. Agucei mais a visão espiritual e pude perceber
que da rede magnética partiam delicados fios invisíveis para os encarnados, que se juntavam na região do plexo solar e se uniam aos feixes de nervos, alastrando-se em várias regiões do sistema nervoso. Além disso, pude observar imensa quantidade de larvas astrais que, em comunidades, pareciam absorver-lhes as energias vitais. Essas comunidades parasitas, falou Arnaldo, são as responsáveis por seu estado debilitado, atuando com a voracidade sobre o duplo etérico, absorvem-lhe as reservas de energia, desestruturando-o também emocionalmente, tornando-o facilmente influenciável por seus perseguidores. Com o sistema nervoso abalado em virtude dessa influência, levado a efeito pelos filamentos que se interligavam no plexo solar, Erasmino é um canal perfeito para a atuação de espíritos que guardam desequilíbrios semelhantes. E aí, na época, né, quando eu me vi nesse quadro, porque era exatamente assim. Eu sempre fui uma pessoa muito grande, vocês me conhecem, quem me conhece pessoalmente sabe da minha estrutura, né? Enfim, sempre fui uma pessoa que praticou esportes, enfim, com muita vitalidade. E nessa época eu andava pelos cantos, né? É como se eu estivesse sendo carcomido pelos remorsos advindos dessas imagens que apareciam na minha tela mental, promovidas por esse aparelho nanotecnológico e por esses fios tênues que desciam até o meu plexo solar, né? De maneira a me desvitalizar e criar em mim uma instabilidade emocional, de maneira com que eu abrisse campo para uma inimizade espiritual que vinha na forma de um espírito feminino, que hoje, inclusive, trabalha na casa, né? E ela nadava de braçada no meu psiquismo, na minha questão emocional, ou seja lá o que for. Entendem? E aí, como a gente não tinha elementos naquela época, eu me tornei um necessitado de reequilíbrio em função da posição que eu tinha na instituição e ainda tenho, mas ao mesmo tempo eu fui um elemento de estudo. Eu fui uma espécie de laboratório vivo, né, para se entender como aquilo era feito, de que material aquilo era feito, enfim. A história do Erasmino é muito parecida comigo, só que não era uma teia, era um aparelhinho de nanotecnologia. E aí, meu querido, um caso como esse cai num grupo que não acredita nessa perspectiva, que acha que a dimensão espiritual infeliz das sombras vive ainda numa era medieval, primitiva, né? Enfim, essas narrativas que a gente geralmente ouve, né? Não que isso não exista, tá, gente? Mas isso está ficando cada vez mais lá para trás, né? E dentro dessas características, principalmente, quais serão os recursos que a equipe mediúnica vai utilizar? Porque se a espiritualidade coloca uma situação dessa no nosso colo, ela está dizendo para a gente assim, aqui, quando é que vocês vão começar a realmente se atualizarem no que diz respeito a essa relação entre mundo físico e mundo espiritual? Porque nós já temos os recursos, nós já sabemos como fazer. Nunca tivemos a possibilidade de um entrave em função de algo que nós desconhecíamos. E se quando nós desconhecíamos, nós partíamos para a pesquisa. Então, acho que isso é também da responsabilidade de vocês. E tem muito grupo espírita, gente, espiritualista, fechando as portas porque não tem o entendimento de algo semelhante, como acontece com o Erasmino, e o pior, não tem a disponibilidade de vencer o seu preconceito para entender que tudo progride. E se nós estamos progredindo no mundo físico, o mundo espiritual, muito mais. Porque aqui é uma cópia imperfeita do que existe no mundo espiritual. Seja na dimensão superior, seja na dimensão inferior, aqui é uma cópia imperfeita. Eles estão alguns anos na nossa frente, em vários sentidos, em vários aspectos. Tá? Mas aí o caso do Erasmino, ele evolui, né? E aí
Ângelo Inácio, junto com Arnaldo, eles vão procurar as fontes desse processo tão tecnologicamente moderno que aflige o Erasmino. Só a título de curiosidade, Joseph Kleber, num dos livros, também se depara com essa rede. Eu acho que eu comentei isso com vocês no outro podcast. E perguntam para ele o que era aquilo. Ele falou, não sei. Eu preciso de uma rede dessa para levar para os nossos laboratórios lá em Aruanda, para que junto de espíritos com conhecimento e tecnomagia, porque é a mistura de tecnologia com magia, nós possamos entender como é que isso funciona. Mas não me pergunte agora, porque eu não sei. Não sei o que é, não sei do que é feito, não sei quais são, não sei. Então a gente vai ter que colher uma dessas aí, levar lá para o laboratório de Aruanda para a gente poder estudar e ver como é que isso funciona, enfim, até mesmo para a gente ter recursos para retirar isso de alguma pessoa quando a gente encontrar. Pois bem, Arnaldo e Ângelo Inácio, na dimensão espiritual, na erraticidade, vão em direção à origem, né, dessa teia, dessas redes, aquela coisa toda. E aí, eles se deparam numa região inóspita, vou tomar água, feia, né, como geralmente toda dimensão espiritual infeliz seca, carcomida, aquela coisa toda. Mas uma coisa que traz a eles, principalmente ao Ângelo, né, um certo espanto e admiração, é que eles se deparam com um complexo de edifícios moderníssimos, desses que a gente vê nas grandes capitais do país e grandes capitais do mundo, né? Enormes, bem construídos, elegantemente erguidos, todos de espelho na frente, jardins em volta, uma coisa fabulosa. Aí o anjo pergunta, isso aqui é algum núcleo da espiritualidade superior? Eu falei, não, isso aqui é um núcleo dos espíritos das sombras. Mas como? Essa coisa tão bem organizada, tão linda, tão limpa. Ele falou, mas isso é para você poder ver que nem tudo que vem do mundo espiritual infeliz é desajustado. Não. O mundo espiritual se renova, né? E aí eles adentram esse edifício, eu vou ler para vocês, que interessante, né? Adentramos a construção atrás do Erasmino, porque o Erasmino ele foi levado em desdobramento por um grupo de espíritos para dentro desse edifício. Porque o Erasmino, além dessa rede, ele ia passar por um processo, e passou por um processo de hipnose e ressignificação mental e emocional. Que, não sei se vocês sabem, é o que eu faço. Mas eu faço para o bem, para a saúde. O Erasmino, no caso, não foi esse. Foi para aumentar ainda mais o seu desconforto psíquico e emocional. E eu vou ler para vocês que interessante é esse processo. Olha lá. Adentramos a construção atrás do Erasmino, que permanecia sob domínio irrestrito de alguma força misteriosa. A força hipnótica magnética, né? Tudo era limpo. O chão que pisávamos era de material semelhante a granito, conforme observara na terra. Um balcão iluminado funcionava como recepção, onde o espírito de uma mulher, de aparência jovem, recebia outros espíritos que ali chegavam com objetivos que eu, no momento, não imaginava. Então, na verdade, era um núcleo, né, de experimentações psíquicas e científicas das trevas. Era a imagem do luxo exagerado. Luminárias pendiam do teto em cores variadas, parecendo cristais. Espíritos iam e vinham em várias direções. A cena era difícil de descrição pela riqueza de detalhes. Alguns dos espíritos estavam vestidos conforme o figurino de homens do século XX, trazendo no semblante a arrogância de certos magnatas que pude conhecer quando encarnado. Outros se mostravam em tragens de épocas variadas, como se encontrássemos ali personagens de tempos históricos diferentes. E outros ainda, nem tão arrumados assim, mas pareciam seres trevosos, com aparências terríveis,
que, caso se mostrassem aos encarnados, certamente causariam pavor. Era toda uma população de almas do outro mundo, ou deste mundo, que entravam e saíam do prédio. Olhando por aquilo que julguei serem vidraças, pude ver que, do lado de fora, intensa tempestade se fazia, dificilmente sendo possível observar um ambiente externo. Em frente a algo que parecia um elevador, havia uma inscrição em variados idiomas. Ouçam o que estava escrito. Ouçam o que estava escrito. Aí você fala, olha, né? Não, ouçam. Aqui temos todas as possibilidades de executar os seus planos de vingança. O ódio e o desespero são as forças que utilizamos para conduzi-lo ao seu objetivo. Por favor, procure na recepção a informação adequada para o seu caso e conte com o nosso sistema, pois ele nunca falha. Abaixo da inscrição estava assinado Magos da Mente. Todo aquele conjunto arquitetônico fora então elaborado com a finalidade de abrigar espíritos dedicados a planos funestos de vingança. Era toda uma organização das trevas, com requintes da modernidade, da tecnologia e os demais recursos que o homem encarnado conhecia na atualidade, mas que certamente iriam além, com possibilidades que nós mesmos desconhecíamos. Então, meus queridos amigos, se uma equipe socorrista, né, composta pelo Arnaldo, composta por Ângelo Inácio, o pai João de Aruanda também estava ali, né, de vez em quando o Joseph Kleber, em função das atribuições que ele tem, acabavam de afirmar que certamente eles iriam se deparar com situações que para eles, contextos, aparelhos, que para eles eram desconhecidos, quiçá nós, né? E agora a gente pode se perguntar assim, poxa vida, mas Marcos, diante disso, a gente se sente inadequado, né? A espiritualidade pode nos ajudar nesse sentido? Já está nos ajudando, né, gente? Né? Ou não? Hã? Querem mais o quê? Que eles materializem aqui, façam um trabalho para a gente? Meu querido, não vai dar, né? Então, o que a gente quer propor nesse podcast, né, do mundo se inovando e as sombras também, é que a gente comece se já não fazemos isso, mas que a gente comece de uma vez por todas a quebrar essas barreiras, né, essas limitações, para que a gente possa realmente se tornar parceiros da espiritualidade. Porque eu vou repetir para vocês, sem a menor sombra de dúvida e sem nenhuma possibilidade de eu errar. As intervenções na área da mediunidade, seja nas reuniões de evocação, de desobsessão, seja nas reuniões de apometria, elas vão ficar cada vez mais complexas, porque cada vez mais complexas serão as inteligências que baterão às portas das nossas reuniões. Aqueles espíritos sofredores, aqueles que não sabem que morreram, esses mas vão vir numa quantidade bem menor, porque agora nós estamos num processo de reurbanização extrafísica. Então, esses chefões de núcleos criminosos, né, cientistas, tecnológicos, tecnicólogos, na verdade, psiquiatras. Essa semana que passou, nós recebemos um psiquiatra das sombras. Nós, suamos, porque ele vinha com todo o arcabouço freudiano, né, distorcido, de maneira a nos convencer de que nós estávamos equivocados no que diz respeito ao processo obsessivo, que o processo obsessivo, na verdade, era algo que levava o indivíduo a enfrentar os seus medos e que, se ele tivesse força, ele sairia vencedor. Olha isso! Então ele estava ali, não como representante das trevas, nem da luz, mas com um processo intermediário, em que o indivíduo ele teria por opção em seguir
aquilo que ele estava propondo ou seguir outras alternativas que fizessem parte da realidade dele. Ouçam isso. E aí, como é que você lida com um indivíduo como esse, né? Tem que buscar auxílio, tem que estudar, tem que parar a equipe mediúnica, tem que se arregimentar, tem que pedir ajuda à espiritualidade, e eles vão dar na medida em que eles perceberem os nossos esforços, né? E aí continua. Eles entram lá no edifício, pegam esse elevador, né, e descem então para uma parte muito interessante aqui. Aí eles estão lá e a narrativa continua. Olhei para Arnaldo, Ângelo Inácio, né, e a um sinal seu permaneci calado observando. Diante de nossa visão espiritual, surgiu um estranho laboratório naquela construção das sombras. Aparelhos estavam espalhados em toda a ala, dispostos de maneira extremamente organizada. Aliás, disposta de maneira extremamente organizada. Ponto. Espíritos vestidos de branco, parecendo enfermeiros e médicos, transitavam entre a aparelhagem em perfeita disciplina e silêncio. Parecendo um moderno computador, estava sobre uma mesa um aparelho que mostrava contornos de um corpo humano em 3 dimensões. E mais afastadas, várias macas, o que sugeria uma sala de cirurgia. Erasmino Espírito, que fora para lá conduzido como hipnotizado, sob o domínio de Dario, que era um dos especialistas da sombra, deitado sobre a maca, em decúbito ventral, esperava a intervenção diabólica dos espíritos trevosos. A organização era levada ao máximo da importância. A organização era levada ao máximo da importância. Um dos espíritos vestidos de branco aproximou-se de Dario e, após trocarem breves palavras, dirigiu-se ao que se assemelhava a um computador. Falando algo por uma espécie de microfone, recebeu as informações de que necessitava, enquanto a imagem holográfica de Erasmino parecia diante de si. Era extrema tecnologia a serviço das trevas. Dirigiu-se então para a maca, onde o espírito desdobrado do rapaz se encontrava, e começou uma estranha cirurgia. Pequeno aparelho foi implantado em determinada região de seu cérebro perispiritual, para produzir impulsos e imagens mentais caso a técnica da indução psicológica falhasse. Porque ele havia passado por um processo de indução psicológica, tá? Depois eu vou ler para vocês. Eram extremamente rigorosos em suas realizações e não cometiam nenhuma imprudência. Tudo previram naquele caso doloroso, mas não sabiam da nossa presença no local. E aí, esse caso bate às portas da sua reunião mediúnica. Você faz uma varredura na pessoa que solicitou o atendimento. Não vê espírito nenhum. Aí você fala assim, poxa vida, eu não estou vendo espírito nenhum, gente. Não tem um processo obsessivo aqui. Porque tem pessoas que ainda acham que a obsessão, ela se dá assim, o encarnado e o espírito colado nela, né? Um encosto, por assim dizer. Já foi esse tempo, né, gente? Não há essa necessidade mais não. E só fazendo um spoiler para você, todo esse processo tecnológico que estava sendo utilizado com Erasmino foi uma encomenda, foi um desafeto dele no mundo espiritual, sem condições de operar toda essa coisa engenhosa, contratou o serviço dessa equipe. Tá bom? Então, era um obsessor, um desafeto, alguém que não gostava dele, desejando fazer mal, mas sem condições de fazer, foi lá nesse conjunto de prédios modernos, né, e contratou o serviço, escolheu o que ele queria. Um pacote. Eu quero esse pacote. E aí esses técnicos, sendo pagos, eu não vou contar para vocês de que maneira que eles foram pagos, para isso vocês vão ter que ler o livro Tambores de Angola, e aí vocês vão entender, sabe, uma estrutura
uma dinâmica que um grupo mediúnico tem que ter hoje, atualmente. Não dá mais, concentra e recebe o espírito e vamos conversar com ele como naquela época dos doutrinadores, né? Que foram úteis, interessantíssimos para a época, mas aquela estrutura de diálogo não dá mais. Não dá, né? Nós temos que juntar aí comandos apométricos, nós temos que juntar aí o uso de magnetismo, nós temos que juntar aí de psicologia, de hipnose. Eu já levei espírito desencarnado em estado de hipnose, para quebrar, inclusive, essa fixação mental que ele tinha com relação ao processo obsessivo dele. Entende? Então vamos lá. E aí falamos da organização, né? E aí tem uma coisa muito legal que eu quero mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver onde que eu marquei. Acho que está aqui, ó. Tá. Lembra que eu falei com vocês que ele havia sido submetido a um processo de hipnose antes dessa atuação aí? Olha só. Então, era o Elial e o Dario, né? O Elial é o hipnotizador das sombras. Então, Erasmino, nessa ocasião, que ele está sentado numa cadeira. O processo de hipnose ele se dá numa cadeira, né? Numa espreguiçadeira, só para vocês terem um exemplo. E o processo de hipnose ele é um processo de de sugestão. O hipnólogo, né? Ele sugestiona, ele vai criando narrativas que vão rompendo com aquele estado de consciencial, rompendo de forma positiva, tá, gente? Para que a gente entre no universo da inconsciência, porque é ali que estão registrados os comportamentos, os vícios, né? As coisas, os traumas, é ali. Então, a gente adentra esse universo da inconsciência e ali a gente começa, juntamente com o cliente, uma sondagem para a gente identificar a raiz de determinado problema. Então, é isso que o Elial vai fazer aqui. Olha para você ver. Ele falando já com Erasmino. Erasmino, você ouve apenas a minha voz. Sinta-se em casa, sereno e tranquilo. Sua mente é agora a minha mente. Seus pensamentos são meus pensamentos. Você está cada vez mais sob o meu domínio. Você está aos poucos perdendo a identidade. Mergulha no passado e não se encontra mais no presente. Aos poucos, a entidade projetava sobre Erasmino intenso magnetismo enquanto continuava. Volte ao passado, volte ao passado, volte, volte. Você está cada vez mais retornando em outro tempo, em outra época. Lembre-se, você não se chama mais Erasmino. Seu nome é outro, o tempo é outro, estamos em seu passado. Cenas singulares se desenrolavam então, envolvendo as entidades magnetizadoras como numa projeção holográfica, foram se passando cenas e mais cenas como um filme, mas em sentido contrário. Parecia que estavam mergulhando em memórias do tempo e em todas essas projeções que, como uma névoa, se envolviam. Podia-se ver a figura de Erasmino em várias situações. Sua mente parecia irradiar estranhas vibrações, contorcia-se sob o poder magnético daqueles espíritos que continuavam sua estranha tarefa. Você está bem, muito bem agora. Mantenha-se agora fixo nessas recordações. Depois nós iremos mais longe no tempo. Você se manterá nessa situação. Está sob o domínio de nossas vozes. E os espíritos se olharam entre si, né? Sorriram assim, porque eles estavam obtendo sucesso, né? Então, é isso que nós ultimamente estamos nos defrontando, né? É com essa característica de sugestões mentais e emocionais originárias de um processo de obsessão complexa. E aí eu pergunto para vocês, estamos preparados? Vocês estão preparados para isso? Dentro desse processo de inovação que nos visita
24 horas por dia, né? Nós conseguimos equacionar e entender que se há mudanças no nosso mundo físico, há muito elas ocorreram no mundo espiritual, que não há mais uma quantidade exacerbada aqueles espíritos que morreram e continuam chorando, né? Que não sabem que desencarnaram, que fazem o mal pelo mal, ainda existe, claro, né? Morre gente todo dia. Mas perceberam que a cada dia esse tipo de situação apresentada no Tambores de Angola é que vão chegar às nossas salas de atividade mediúnica. E a gente quis conversar isso com vocês justamente para que a gente se prepare e a gente não seja pego com as calças nas mãos, como diz aqui em Minas, né? E que a gente tenha uma atitude conveniente com o investimento que a espiritualidade faz em nós. Eu poderia passar aqui 3 horas para vocês contando casos que a gente viveu em nossas reuniões mediúnicas, né? De projeções, inclusive, de espíritos que se manifestavam e eram, na verdade, projeções holográficas, o médium dando manifestação, mas não tendo nenhuma impressão emocional, apenas uma intervenção na mente dele, obrigando que ele falasse. E ele tentava identificar conteúdos emocionais, conteúdos que diziam respeito a um estado humano daquele ser que estava falando através dele, e ele não conseguia, porque, na verdade, ele não estava ali, era uma projeção holográfica, né? Nós já tivemos situações de que eu mesmo, num momento de coordenação da atividade, enviei 2 médiuns nossos a uma região das sombras, sem as devidas precauções, né? Não os vesti de forma conveniente, não dei a eles aparelhos de segurança, e nós passamos apertado, e uma das coisas que eles vivenciaram retornando ao corpo foi uma irritação de pele, né, que foi resolvida com os passes magnéticos, enfim. Mas depois da gente conversando, eles entraram no ambiente intoxicado propositalmente, né? E aí eu, de forma totalmente imprevidente, no desejo de querer fazer as coisas acontecerem, menosprezei esse cuidado. Então, são experiências diversas que eu tenho certeza que vocês também já viveram e que só trazem para nós a necessidade de estudar, de experimentar, de ousar, de abrir a mente, de perceber que se essas inovações estão no nosso mundo físico, elas estão presentes de uma maneira muito maior na dimensão espiritual. E são elas que nos influenciam, positivamente ou negativamente. Agora, se quisermos permanecer naquelas atividades mediúnicas em que a gente recebe aqueles espíritos, enfim, medievais, né? Permaneça. É uma opção sua. Mas a possibilidade de aprendizado vai ser ínfima, porque o fato deles manifestarem através das nossas atividades mediúnicas não é apenas para que a gente possa propor a eles um caminho diferenciado, mas é para a gente aprender também. E aprender a usar esses recursos no mundo físico, porque nós estamos cheios de feiticeiros, cheios de bruxos, cheios de magos, né, psíquicos, emocionais, parasitários, encarnados na nossa vida cotidiana, na nossa família, no nosso local de trabalho, quando não somos nós. É bom ressaltar, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, tá? Tá aqui o Tambores de Angola, o primeiro volume da série, da coleção, na verdade, Segredos de Aruanda.